Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos para um vídeo aula rápido aqui sobre essa interessante peça, tá? Uma LXXX Réis 1820 com letra B, né? Indicativo da Casa Monetária da Bahia. Mas o que mais vocês podem observar nessa peça, né? Podemos ver a coroa aqui, tá? A legenda indicativa da época com o latim. E do outro lado dessa peça, olha que situação curiosa, como se ela tivesse tido uma matriz de cunho duplicada e também como se ela houvesse tido uma, uh, um cunho descentrado, né? Boné, como a gente fala, dando conta que não está centralizado aqui. Qual interessante seria levantar algumas informações dessa peça, né? Uma LXXX, ou seja, uma 80 réis, uma 80 réis B de Bahia, né? Uma cobre de 1820 com um disco fino, tá? Então ela tem disco fino, mais uma característica para a gente tentar descobrir do que se trata essa peça aqui, né? As primeiras LXXX que a gente tem registro foram cunhadas em 1811 e 1812, ainda no Brasil colônia, né? Depois, no ano de 1813, foi feita a primeira 80 réis, ainda já com um numeral. Então, ela não contava mais com o algarismo romanos e foi substituída pelo numeral 80 aqui no centro. Tá? Então, depois também foram sendo cunhadas conforme a necessidade em 1818, no Rio de Janeiro, e 1818 também na Bahia, que eram as de 1818 do Rio de Janeiro eram para as demais localidades do país. E a exclusiva 1818 Bahia foi produzida para o Mato Grosso e Goiás. A gente tem que entender as moedas de cobre desse período como moedas ainda com um processo de cunhagem quase rudimentar, né? A gente pode até observar a maneira que era produzido esse tipo de peça, né? Hoje a gente conta com o maquinário da Casa da Moeda, um maquinário alemão, Schuller, produzindo aí de 750 a 800 moedas por minuto. Se a gente levar em conta como era produzido essas moedas, né, nesse período aí Brasil, colônia e Reino Unido, a gente vê que era bem diferente. Então, num sistema mais arcaico, a gente nota que uma pessoa ficava ali no centro, né, responsável por organizar os discos ali no local correto, e outras pessoas giravam essa peça. Então, era uma peça muito grande, uma máquina muito grande, eram giradas e isso marcava, né, os discos. Então, pessoal, as moedas de cobre costumavam vir com a frase em latim, né? Pecunia totum circumit orbem, que trocando aí seria que o dinheiro circula o mundo. E também em hoc signo vinces, com esse sinal vencerás, que dizem que foi aí uma frase falada pelo imperador romano Constantino e depois muito usado aí por reis, enfim. Então, uma frase sempre muito utilizada. Qual a grande curiosidade dessa peça? Né? Para quem já é do ramo conhece, mas para quem está pegando uma LXXX hoje, às vezes passa batido. Então, vamos identificar aqui. Reparem, né, que o que a gente consegue enxergar aqui fraco, mas ainda ficou marcado, é todo o anel de florões. E nessa moeda não tem anel de florões, tá? Outra coisa que a gente pode observar aqui, né? Não fica tão nítido para vocês aí pelo vídeo, mas com ela em mãos aqui, nitidamente a gente consegue ler aqui embaixo o ano de 1826 R do Rio de Janeiro. Então, peraí,
Como é uma LXXX, R$ 80, 1820 Bahia, se aqui embaixo mostra 1826R. Quando a gente pensa numa moeda falsa, né? A gente costuma imaginar, vamos falar no plano real, a gente costuma imaginar que a pessoa consiga aí produzir discos lisos com uma certa qualidade e, num maquinário bem chinelento, passe a cunhar essas moedas, né? Sem respeitar posicionamento, né, orientação da peça, por isso que nas peças falsas do real a gente tem muito reverso horizontal, reverso invertido, enfim. Agora, o curioso dessa peça é que o ano que fizeram, quiseram fazer dela aqui é 1820, quando na verdade a peça original ela é uma peça de 1826 R do Rio de Janeiro. Então houve uma prorrogação, né? É comum a gente pensar que uma pessoa vai pegar uma moeda de 1820, tá? E recunhar, fazer algum cambalacho num outro ano distinto. É difícil a gente pegar, entender como eram essas moedas de cobre, que eles pegavam o ano, produziam, pegavam uma mais atual e batia como 1820. Para que isso? Simplesmente para agregar valor. Essas moedas de cobre passaram por. Primeiro que as LXXX, assim como as V-réis, X-réis, XL-réis, né? E a LXXX, eram moedas que utilizavam o sistema de frações utilizado por Portugal, que na época era as oitavas, né? Todo mundo comenta muito das oitavas. Só que nesse período, entre a vinda da família real pro Brasil, tornando o Brasil, que era até então colônia como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, estava um verdadeiro cabaré, uma mudança gigantesca em tudo que vocês entendem, até pelo fato de Portugal ter sido o único reino a mudar a sede do seu reino para a sua colônia, né? No caso o Brasil. Então, o que a gente observa nessa peça? Se trata de uma moeda falsa? Não, porque a moeda base utilizada é uma 1826R, né? O que fizeram foi raspar, né, para que não ficasse nítido. Olha os florões aqui como são nítidos, pessoal. Os florões estão aqui, sabe, na cara, né, da gente. Bem diferente das pérolas aqui, que é o padrão dessa peça. Então, por que fazer isso? LXXX equivaleria a 40 réis, correto? Só que se vocês pegam a moeda base, que era uma 40 réis de 1826, se a gente bate uma LXXX, a gente torna ela uma 80 réis. Então, trocando em miúdos, é quase como se você pegasse uma moeda de 1 euro, raspasse e marcasse 2 euros. Então, isso dobrava o valor da peça. Isso remete a gente, principalmente num período interessante do Brasil, que conta sobre o derrame das moedas falsas da Bahia. Então, existe aí bons catálogos. O próprio Kurt Proben fez um trabalho muito bonito sobre o derrame de cobre da Bahia, né? E, além disso, também a gente vai usar um termo aqui que pouca gente conhece, que são as moedas Shen, né? Foram umas falsificações bem chinelentas produzidas aí com a única intenção de tentar ludibriar o pessoal, né? Então, o derrame de moedas falsas de cobre da Bahia, ele é bem acentuado entre os anos de 1823 a 1829. Então, por que eu estou trazendo isso para vocês? Parece uma moeda comum, né? Parece uma moeda com anomalia, quando na verdade trata-se de uma falsificação. A moeda base é original, 1820, uma 40 réis, 1826 R. E a falsa seria essa peça
produzida aí, tá? Então, sempre que a gente pegar uma peça, pessoal, vamos ficar de olho para saber o que a gente tem em mãos, porque era muito comum falsificar as XL réis, 40 réis, e as 40 réis numeral também. Um pouco menos quantidade, mas acontecia também. Então, passa a ser uma peça muito interessante porque não é simplesmente uma falsificação, não é simplesmente uma réplica. É uma peça, né, em que a original era uma 40 réis, de 1826, rasparam chinelentamente ela para poder criar esse tipo de peça. E o curioso, a peça que usaram como base já faz parte do Império. Ela já faz parte do período Império. E a moeda que foi produzida ainda era uma Reino Unido. Isso mostra a quantidade de peças que havia em circulação no nosso meio, tá? Então, uma quantidade muito grande, uma falta de informação que fazia com que essas pessoas usassem desses artifícios aí de criar falsificações, obviamente para tentar tirar um valor melhor. Então a moeda que eu apresento aqui, ó, essa é a moeda original, é a base, ok? E a moeda em questão, falsificada, uma 80 réis. Então com isso dobrava-se o valor da peça. Ok, pessoal? É isso aí.